Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está entrando aqui com a gente, para você que em algum momento do dia vai estar assistindo essa live, essa porção diária. Bom dia para você. Bom dia, Edinho, meu amigo. Bom dia, Michele, Flaviane. Bom dia, Daniele. Bom dia, Débora. Bom dia, Cleia, Ângelo. Bom dia, Benes Quitanilha. Danica, bom dia. Danica Hunter Quest, olha aí, hein? Bom dia, Danica. Bom dia, Cacá, Rafael Varenga, Thiago Pimentel. Bom dia, gente, todo mundo. Eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você hoje, nessa sexta-feira. É isso mesmo. Como dizem os cariocas, sextou, minha gente. É isso aí. Se todo mundo dissesse segundou, como disse sextou, né? Não é verdade? Tem uma palavra que quero poder compartilhar com você hoje, você que está chegando por aí. E eu quero falar sobre posicionamentos. Posicionamentos. Porque circunstâncias vêm e vão, né? Como diz o poeta, circunstâncias. Mas o posicionamento é o que vai definir. Assim como quando na vida homens acabam pecando, errando, o que define a vida desses homens não é o pecado, e sim o posicionamento após o pecado. Da mesma forma, diante de situações adversas, de situações ruins que acontecem nas nossas vidas, o que realmente importa será sempre o nosso posicionamento diante daquilo que aconteceu conosco. Nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas nós temos o controle sobre algumas coisas. E sobre essas algumas poucas coisas que nós temos o controle, nós precisamos assumir. A questão é que às vezes não assumimos verdadeiramente o controle sobre aquilo que nos cabe e partimos para dentro para fazer as coisas acontecerem. E eu quero falar sobre isso hoje à luz da palavra, né? A gente está numa sequência aí falando sobre o profeta. Oi, minha filha, deita lá com a mamãe. Deita lá com o Tito. Papai tá na live aqui, tá bom? Mimi acordou, gente. Mimi acordou aí, ó. Acordou com tudo. Se o Tito vê a Mirella acordando, o cabelinho dela em pé, aí ele vai falar assim, cabelo do sol. Isso aí. Você vê que desde pequenininho a gente já procura, né? De alguma forma implicar com os outros. Mas eu falava que nós estamos numa sequência de Daniel. E eu ia falar hoje sobre a cova, né, dos leões, Daniel na cova dos leões. Mas eu senti no meu espírito de falar ainda um pouco mais sobre o que eu ministrei ontem, lá na Quinta do Avivamento, no CEM em Cabo Frio, num texto do profeta maior Ezequiel. E eu quero compartilhar com você, você que esteve lá ontem, foi muito abençoado, foi uma palavra rema, foi uma noite incrível. A gente vai falar também sobre algumas outras coisas, mas você que não foi, vai poder, de alguma forma, a exemplo desse grande profeta, observar a sua vida, os seus posicionamentos diante de situações. 7h19 da manhã, eu aguardo aí das 7h20 para sempre entrar, meu amigo Leandro também está com a gente, a Mariana, a Silene e muitos outros aí, o Silene ou a Silene dá nos dois sentidos, né? Assim como a Laís também, mulher, homem. Matheus Dutra, a foto da esposa e do marido ali. A Débora tá aqui também, a Silvinha com a gente, muito bom. Bom, gente, eu queria falar sobre o profeta Ezequiel, para você entender um pouquinho desse contexto do que aconteceu. O povo de Deus, ele se voltou contra Deus, como sempre muitos homens nos dias de hoje fazem, resolvendo de alguma forma querer fazer coisas aleatórias, querer dar lugar a outras coisas. Se a gente observar, querido, escute o que eu vou dizer para você. Nós temos um Deus que tudo faz, de Gênesis a Apocalipse, para chamar a nossa atenção. Né? E Deus é especialista em querer chamar a atenção do homem. E de que forma o Senhor ele chama essa atenção? Através do seu amor. Gênesis 3,
diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas o homem nem sempre ele quer dar ouvidos, nem sempre o homem ele sabe aquilo que é o melhor para ele. Profetas foram levantados para dizer que haveria um tempo de 70 anos de exílio babilônico. Deus levantaria uma nação perversa, um povo ímpio, para subjugar a sua nação. O nome desse povo era Caldeus, especificamente Babilônia, com o rei Nabucodonosor. É isso mesmo. Nabucodonosor, ele teve uma investida em Jerusalém e conseguiu levar para a Babilônia, 1.000 quilômetros de distância. De Jerusalém até a Babilônia, 1.000 quilômetros de distância. O que aconteceu, queridos? Lá, na Babilônia, foram levados os mais novos, jovens, inteligentes, sábios, os profetas, foram levados os melhores. E o pessoal, coitado, que não tinha tanta instrução, que não tinha acesso a tanta informação, foi deixado de lado. Mas isso não quer dizer que Deus faz predileção. Pelo contrário, porque enquanto esse povo foi deixado ali, Deus levantou também um homem chamado Jeremias para profetizar para aqueles que haviam ficado. Na corte, Deus levantou um para profetizar. O nome dele era Daniel. E para o povo, lá na Babilônia, Deus levantou um outro homem chamado Ezequiel. Observe que Deus está no controle de tudo. Deus sabe exatamente como funciona e faz absolutamente o que lhe apraz. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. E aí, curiosamente, com 25 anos de idade, Ezequiel vivia uma vida tranquila, maravilhosa. Ele, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, encaminhado para ser um sacerdote, para oferecer serviços ao Senhor no templo. Tudo estava muito bem na vida de Ezequiel, até que, e todas as vezes que eu disser aqui nessa reflexão, até que, eu quero que você entenda que um ciclo foi mudado. Assim como na sua vida, que também é feita de fases, de ciclos, vivemos um tempo bom, até que aconteceu isso. Vivemos um tempo de adversidade, até que tudo mudou. Então, a nossa vida, ela é uma vida cíclica. A nossa vida é uma vida feita de estações. É como uma roda gigante, é como como é que é o nome daquele negócio na bicicleta? É como um pedal de bicicleta, que ora ele está em cima, mas inevitavelmente ora ele está embaixo. E a gente só está em movimento porque o pedal ele está em cima e embaixo. É como aquele medidor cardíaco, que ora está em cima e ora está embaixo. E que quando ele estabiliza e produz aquele barulho, a nossa vida para, a nossa vida acaba. Nós estamos sempre em movimento. E sempre precisamos estar em movimento. O maior desafio é, diante de algo que aconteceu ruim, a gente, ao invés de continuar nos movimentando, entendendo que irá passar, a gente resolver ficar parado e, com isso, de alguma forma, deixar de viver. E é exatamente isso que acontece, porque com 25 anos a vida estava boa, tudo estava perfeito, até que a nação perversa Babilônia vem, Nabucodonosor leva todo mundo, e nessa leva os pais de Ezequiel morreram. O sonho de ser um sacerdote foi tirado dele, porque agora ele está a 1.000 quilômetros de distância da sua terra natal, que não tinha templo. Então, o que ele poderia fazer na Babilônia? Ele sequer poderia orar no templo, porque não tinha templo. Não sei se você sabe, nos dias de hoje, no Muro das Lamentações, que é chamado das Lamentações, você vê uma enorme quantidade de judeus lamentando, chorando. Eles ficam ali no muro chorando. Por que os judeus do Muro das Lamentações choram, lamentam? Você sabe? Não sabe? Porque eles não têm um templo para adorar. É por isso que eles choram. É por isso que eles lamentam. Rafael, por que eles não constroem um templo, então, para eles? É tão simples. Nem tudo na vida é tão simples, queridos. Eles precisam e desejam construir o templo ao Senhor exatamente no mesmo lugar onde o templo foi construído. Rafael, por que eles precisam reconstruir o templo do Senhor exatamente no mesmo lugar? E uma das evidências da vinda de Jesus é a reconstrução desse templo. Lembre disso, escatologia. Porque eles precisam reconstruir exatamente no mesmo lugar.
Rafael, por que o templo precisa ser reconstruído? Por que é tão importante ele ser reconstruído no mesmo lugar? Porque foi exatamente naquele lugar onde ele foi construído, onde foi colocado o Santo dos Santos, onde Abraão, pai da fé, colocou Isaac sobre uma pedra. Que pedra é essa? Um marco zero, que foi também colocada sobre ela a Arca da Aliança. Tá dando para você entender o porquê que as coisas nem sempre acontecem na vida de todos como eles gostariam? É assim na vida dos que são famosos, é assim na vida dos que são anônimos, é assim na vida dos que têm posses e dinheiro, recursos, é assim na vida dos que não têm. Rafael, quem tem dinheiro tem tudo. Não. Quem tem dinheiro compra médicos e remédios, mas não consegue ter a saúde. Faz sentido isso, sim ou não? Claro que sim. Pessoas famosas acabam, o quê? Contraindo doenças e morrendo também. Existem coisas na vida do rico, do pobre, do anônimo, do famoso, do branco, do negro, de quem quer que seja, que só Deus pode fazer, que só Deus pode produzir. E foi assim na vida de Ezequiel. Ele foi levado para a Babilônia, perdeu paz, família, sonhos, esperança, e tinha 25 anos de idade. 5 anos ele permaneceu chorando, lamentando, olhando para trás e se perguntando por que isso tudo aconteceu na minha vida. Até que, olha o ciclo mudando aí, 5 anos. Até que o tempo que era ruim passou. O tempo que era bom ficou primeiro para trás. Deu lugar a um tempo ruim. O tempo que era ruim também passou. Até que ele resolveu, né? Ele recebeu uma visita do próprio Deus. Ezequiel capítulo 2. O texto diz assim: ele me disse, Deus falou para ele: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Isso quer dizer que Deus não fala com ninguém que está prostrado, que está lamentando, que está chorando, que está se autocomiserando, que vive uma vida de passado, que ao invés de olhar para o para-brisa, vive olhando para o retrovisor. Todas as vezes que nós deixamos de olhar à frente, a gente inevitavelmente vai perder a atenção sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu aprendi na minha vida que algumas coisas eu tenho como controlar, outras eu não tenho. Não quero controlar aquilo que eu não posso. Decido controlar aquilo que está sobre o meu controle. Por isso a gente avança. É uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento. Não importa o que você faça, a decisão sempre vai ser sua, mas ninguém vai poder acreditar ou decidir por você. O texto diz que Deus falou com ele: se levanta, porque eu não falo com ninguém que está prostrado. Para com esse vitimismo, com esse choro, porque eu sou soberano, faço o que quero, com quem eu quero, a hora que eu quero. E quando ele levantou, o Espírito de Deus entrou nele, te deu força, ele ficou de pé e Deus falou assim: eu tenho uma missão para você. Você vai profetizar para esse povo que é obstinado, com coração duro. Não tenha medo desse povo, porque eles têm um coração duro. E Deus por algumas vezes disse, eu acho que 3 vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque um dos maiores problemas nas nossas vidas ao enfrentarmos grandes desafios, queridos, é o medo. Deus sabia disso. Você quer que eu leia para você? Para você entender que Deus falou exatamente isso? Vamos lá. O povo a quem eu vou enviar você é obstinado e rebelde. Diga, assim diz o soberano Senhor. E que aquela nação rebelde ouça e deixe e ouça, vamos lá, de ouvir. Será um profeta que esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo, uma vez, dessa gente, suas palavras. Não tenha medo ainda. Segunda vez ele falou, que os espinheiros se cerquem e você vai ser enviado entre escorpiões. Não tenha medo. Terceira vez, Deus falando, do que lhe disserem. Nem fique apavorado, sinônimo de medo, ao vê-los embora. Seja uma nação rebelde. Você lhe falará as minhas palavras que ouçam e que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu te digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a tua boca. E aí ele continua dizendo aqui e para de dizer. 4 vezes o próprio Deus diz para um profeta que não tenha medo.
Se você não ouviu ainda de uma forma audível Deus dizer para você, não tenha medo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus está escrito aqui nela 365 vezes a frase: não temas, não temas, não tenha medo. Uma para cada dia, uma para cada dia. Então hoje de manhã Deus manda eu dizer para você, não tenha medo, não tenha medo. O medo paralisa, o medo cristaliza, o medo congela, o medo aprisiona, o medo impõe sofisma, o medo traz complexos. O medo, queridos, o medo excessivo nos domina. 2 Pedro diz, aquilo que domina o homem, do tal ele se torna escravo. Você é escravo do medo? Você já se tornou escravo do medo? Ezequiel se levantou 4 vezes, Deus falou, não tenha medo. Ele se levantou e foi. Sem esperança, porque ele já não tinha mais, sem sonhos, sem projetos, sem família. De repente ele começou a profetizar. E Deus deu várias estratégias para ele. Raspe a sua cabeça. Ele raspou a cabeça. E de repente começou a fazer uma peça teatral. Foi isso que aconteceu. Nos 40 e tantos capítulos que existem do livro de Ezequiel, 40 e poucos capítulos aí, 48 capítulos do livro de Ezequiel. Só que, queridos, a gente precisa entender que a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Não importa. Vou perguntar para você, você acredita naquilo que você faz? Você acredita na criação que você tem dado aos seus filhos? Não, pastor, eu acredito. Que bom que você acredita naquilo que você faz. Mesmo às vezes errando, porque nós vamos errar. Agora, você acredita naquilo que você ora? Você acredita naquilo que você coloca diante de Deus? Você acredita nos sonhos que talvez, por coisas que aconteceram no passado, que foram engavetados, que eles podem ressuscitar novamente? É disso que se trata. Você precisa acreditar. A Bíblia fala que a mulher dele morreu, um mal súbito, e Deus falou para ele, eu não quero que você chore, eu não quero que você lamente. Ele teria todos os motivos do mundo, queridos, para dizer, por que Deus está fazendo isso na minha vida? Mas tudo que Deus faz tem um propósito. E por ter um propósito também na vida daqueles homens e também na vida de Ezequiel, Deus permitiu que ele passasse pelo que ele passou. E então agora, no capítulo 37, Deus envia ele numa visão para um vale de ossos. E aí eu queria que você se colocasse nessa posição. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se fosse você que numa visão fosse levado num lugar árido, seco, e você se deparasse com uma grande quantidade de ossos. Imagina aqueles ossos de um lado para o outro, tinha caveira por toda parte, tinha pedaço de fêmur, tinha esses nomes de ossos aí que eu nem sei, tinha crânio, né? Tinha tíbia, tinha as falanges, esses ossinhos das mãos, e de repente o Senhor fala no seu ouvido assim, você está vendo esses ossos aí? Você está vendo, Grazi? Você está vendo, Eduardo? Você está vendo, Mária Araújo? Você está vendo, Edson? Pamela, você está vendo esses ossos aí? Você, Moreno, está vendo? Luciane Melo, você está vendo? Juba Barros, você está vendo? Ellen, vocês estão vendo esses ossos aí? Aí Deus fala assim para você, porventura, esses ossos aí, eles podem viver novamente? Eles estão mortos, totalmente. Mas Deus pergunta para você, e na sua vida, se Deus pergunta para você hoje, os sonhos que você tem que morreram, os projetos que você tinha que foram roubados, as promessas que você recebeu, mas diante de situações que aconteceram, que fizeram com que você enterrasse, você acredita que hoje, agora, isso pode tornar a vida? Responde aí, sim ou não. E se você disser que não, eu acho que é melhor ainda para você se você for sincero, porque Deus está vendo e ouvindo o que você está falando. Talvez a gente tenha que romper o medo de ser sincero diante de Deus e dizer a verdade. Eu não acredito mais, porque passou muito tempo, porque as coisas nunca acontecem comigo,
porque eu vejo acontecer do meu lado direito, do meu lado esquerdo, mas na minha vida não acontece. Querido, Deus não tem problema com sinceridade. Deus tem problema com mentira. Deus tem problema com falsidade. Na parábola dos 2 filhos, o pai diz ao seu senhor, vai trabalhar. E ele disse, não vou. E ele foi. E o outro disse, ele falou, vai trabalhar na minha vinha. E o outro disse, eu vou, mas não foi. Você acha que qual que agradou mais o coração de Deus? Aquele que disse que não, mas fez aquilo que era certo? Ou aquele que disse que sim e fez aquilo que era errado? Sinceridade sempre, queridos. Sinceridade absoluta. Ezequiel não sabia o que fazer. Na verdade, ali diante daqueles ossos, sabe qual era a resposta de Ezequiel? Senhor, eu não acredito. Pode até ser que o Senhor possa fazer. Mas no coração de Ezequiel não havia possibilidade. E por quê? Ele era um profeta, um grande profeta, um profeta maior. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa vida. Porque às vezes, diante de situações que a gente passou, de dores que a gente viveu, de perdas que a gente sofreu, a gente decide não acreditar mais. A gente decide achar que já não é mais tão possível. Aquilo que parecia real e possível deu lugar à dor, deu lugar a um cemitério, um lugar de morte. Não é possível mais. E é nesse momento que Deus faz uma pergunta. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar. Repita comigo, pergunta. Igual eu falo lá, né? Deus faz uma pergunta. E eu faço isso para fixar na sua mente, para chamar a sua atenção, para que você não se distraia. Deus faz uma pergunta, filho do homem, ou seja, Ezequiel, e esses nomes que eu citei, você que está aqui, essas 105 pessoas, porventura, esse projeto que você tem, que está morto, esse sonho que você tem, essa promessa que eu te dei, porventura, pode tornar a vida hoje? O que você vai responder? O que você responderia? Coloca nos comentários aqui. Coloca aqui, por favor. Coloca aqui. Sim, Deus, eu creio, porque o Senhor tudo pode. Não, Senhor, é impossível. Coloca nos comentários aqui para ficar registrado aquilo que você está escrevendo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de verbalizar. Às vezes a gente tem dificuldade de alguma forma se manifestar sobre algo. Não sei. É sempre mais fácil, mais cômodo ficar na zona de conforto. É sempre mais fácil e sem gerar nenhum desconforto ficar em cima do muro, queridos. Só que na vida, quem escolhe toma uma atitude, mas quem também não escolhe já tomou. Porque aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Ação, como o próprio nome diz, é uma atitude. Omissão também. A ação é uma escolha. Omissão também é uma escolha. E ele podia dizer sim? O pessoal botou, gente? Eu não estou vendo aqui nos comentários que eu não acompanho. Basta uma palavra e tudo muda. A Gabi colocou assim. Cacá disse sim. A Dani disse, Deus tudo pode, mas eu não vejo com os meus olhos. Parabéns pela sinceridade. Em nome de Jesus eu creio. A Elane colocou. A Lenisa disse, eu creio. Você sabe o que Ezequiel falou? Ezequiel quis terceirizar sua responsabilidade. Ele disse, Senhor, tu sabes. Como quem diz, Deus sabe de todas as coisas. Quem não sabe é você. Quem não sabe sou eu. Deus sempre sabe de todas as coisas. E o que aconteceu? Deus falou para ele, por que você não se posiciona? Por que você não diz, eu não acredito? Qual o seu problema de ser sincero, Ezequiel? Fala, eu não acredito. Porque aí, pelo menos você verbalizando, você vai reconhecer. Diz se você acredita. E ele falou assim, tu, ó soberano. Soberano quer dizer, aquele que pode tudo. Sabes. Aí Deus disse para ele o seguinte, eu sei. Eu sei que eu sei. Quem não sabe é você, né? Então, se eu sei, profetiza aí, que vai ser conforme você acredita. Não vai ser conforme eu quero agora, vai ser conforme você acredita. Então, vamos imaginar
que esteja diante de você agora. Ó, tá vendo? Isso aqui são mensagens. Tem mais de 1000 mensagens aqui, minhas aqui, nesses anos todos. Esse aqui é o meu iPad. Isso aqui não apaga, não acaba a bateria, não acaba nada. Vamos imaginar que agora, diante de você, vamos conjecturar que isso aqui, você está diante de mim, mas você está diante dessas folhas de papel. E isso aqui representem os seus sonhos que foram mortos. Isso aqui representa as promessas de Deus que ainda não aconteceram. E aí estão tudo enterradas aqui. E aí Deus pergunta para você: você acredita que esses sonhos podem tornar a serem reais hoje? E aí você fala assim: tu sabe, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus vai falar para você: então profetiza. Então eu quero convidar você a profetizar na sua vida sobre os seus sonhos. Porque se Deus sabe e Ele é poderoso, você que não sabe, revela aí o que está no seu coração. Foi o que Deus fez com Ezequiel. Deus colocou ele numa posição que ele não tinha como correr. E você sabe o que aconteceu? Ezequiel se levantou, estendeu a mão e começou a profetizar. E o texto diz que o vento do Espírito começou a vir e começou a juntar aqueles ossos e começou a produzir novamente tendão, carne, nervo, tecido, e se tornou um exército enfileirado. E Deus soprou sobre aquele exército e o exército veio à vida. É exatamente assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas para isso, preste atenção no que eu vou dizer para você. Ninguém pode acreditar mais do que você. Existem coisas que Deus vai fazer por você. Existem coisas que eu, como pastor, posso até fazer por você. Eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso de repente aconselhar você, mas eu não posso acreditar por você. É você que vai ter que acreditar, querido. Ninguém pode acreditar mais do que você. E se você não acredita, diga para ele: Senhor, eu tenho motivos para não acreditar e eu não acredito mais. De verdade, não tenha medo de ser sincero e sincera diante de Deus, porque mesmo perdendo os pais, mesmo perdendo o maior sonho da vida dele, que era se casar, constituir uma família, a mulher dele morreu, Deus falou: você não vai nem chorar. Mesmo perdendo a profissão, mesmo perdendo o sonho de ser um sacerdote, ele tinha tudo para não acreditar mais. Mas quando ele foi colocado numa posição e Deus falou: fala agora o que está no teu coração, ele terceirizou e ele decidiu. E eu finalizo as minhas palavras aqui: decida o que você vai fazer com aquilo que talvez aos seus olhos tenha morrido. E se você decidir, se levante, se posicione, profetize e comece a tomar um posicionamento em direção a isso. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar com fé. Eu quero orar, Senhor, com fé, declarando, porque o Senhor sabe que eu não ia trazer essa palavra. Eu ia falar sobre a cova e Daniel na cova dos leões. Mas o Senhor me impeliu a trazer essa palavra, porque o Senhor trouxe essa pessoa para ouvir essa palavra aqui, para que o Senhor, através do seu cuidado, do seu amor, direcionasse essa palavra rema direto para o coração desse homem e dessa mulher. E eu quero declarar sobre sonhos, sobre projetos, sobre promessas, sobre desejos do coração que já estão mortos, enterrados, secos como aqueles ossos. Hoje, diante de um posicionamento e de um profetizar sobre tudo isso, nós declaramos que a vida vai dar lugar à morte. Nós declaramos que aquilo que está seco trará lugar a algo vivo, pulsante. Eu declaro profeticamente sobre os seus sonhos um ressuscitar. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida um ressuscitar. Eu declaro sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre a sua área profissional. Deus dará a você sabedoria para organizar essa bagunça financeira que você vive. Deus te dará sabedoria para você colocar em ordem esse caos emocional, esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima da sua vida. Receba a vida de Deus, receba o Espírito de Deus que produzirá vida onde houver morte, em tudo que diz respeito a você. Eu declaro em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Chegou a esquentar aqui, hein? Meu Deus, não sei aí. De verdade, chegou a fazer calor aqui. Eu creio que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se levante, porque Deus não fala com ninguém prostrado. Se coloque de pé. E não é somente fisicamente, sabe? É diante de uma postura. Pessoas que já andam de cabeça baixa, que já têm vergonha. Ei, você não tem de que se envergonhar. Se você não vive no pecado, levante a sua cabeça, porque você é filho de Deus. Filho de Deus, fala como filho de Deus, age como filho de Deus, pensa como filho de Deus, se posiciona como filho de Deus. Então hoje, se posicione como filho de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos encha de graça e nos dê a paz. Hoje é sexta-feira, sextou, uma excelente sexta-feira. Hoje é um bom dia para ressuscitações e projetos. Segunda-feira estarei aqui às 7h15 da manhã com uma palavra de oração, compartilhando com vocês. Se fez sentido para você, não deixe de ser um instrumento de cura. Compartilhe com uma, com duas, com 10, com o máximo de pessoas que você puder. Segunda-feira eu vejo você. Domingo, 10, 18 e 20 horas, eu vou estar ministrando no centro de Cabo Frio a mesma palavra. Escolha um horário, esteja conosco. 10, 18 e 20 horas. Valeu!